é em relação a investimento em educação, que eu vi que você pretende focar o investimento em educação infantil, principalmente na primeira infância. Qual que é a ideia por trás disso? Mano, eu quero dizer que o Batman, ele sabe melhor minhas propostas do que eu mesmo, cara. Tô sendo entrevistado pelo Batman. Se a gente não ganhar essa eleição, eu não sei qual cabelo em troca é melhor, porque o cara... Tô fazendo o possível. E tomando um cappuccino, isso aqui sensacional. Tá muito bom. Valeu, meu. Cara, educação. O que a gente propõe é uma reforma do sistema educacional estadual. Bem concretamente, é a reforma. A reforma em alguns aspectos. Primeiro deles, governança. A gente vai no núcleo de indignados de São Miguel Paulista, tem um bairro ali próximo que chama Pantanal, que é um dos bairros de piores IDHs de São Paulo. E no Pantanal tem o caso de uma escola estadual de excelência, que funciona muito bem. Você pega escolas estaduais que estão em Moema, no Planalto, que não funcionam tão bem quanto a escola que funciona no Pantanal. Mas a tendência é que em bairro mais nobre funcione melhor a escola estadual e em bairro mais pobre funcione um pouco pior. Certo. O que eu quero dizer quando essa lógica está invertida? Depende do professor. Desculpa. Depende do diretor da escola estadual. E aí é muito difícil você estruturar uma governança para a educação quando está focado na pessoa. Não tem uma metodologia homogênea de como administrar uma escola estadual, como prestar contas, para onde esse barco tem que andar. É um negócio que fica anárquico. Então, as comunidades elas dependem da sorte de ter um diretor bom na escola deles. Não pode depender da sorte. Isso não é política pública. Isso é ao contrário de política pública. Então, você precisa reformar o sistema de educação estadual. O primeiro ponto é você profissionalizar a política pública. Não dá para fazer política pública de forma amadora num estado que nem o nosso. São 645 cidades. É o motor da economia do país. É o maior arrecadador do país. Que país que a gente está criando se na base, no estado mais rico, e São Paulo é a capital mais rica do hemisfério sul, a gente está tocando a educação dessa maneira. E aí, beleza. O segundo aspecto, no estado de São Paulo, isso é conhecido, a gente tem 3 vezes mais investimento no ensino superior do que no ensino básico. A gente tem que inverter essa pirâmide de investimento, porque qualquer pessoa que defenda a igualdade ou que defenda a redução de desigualdades, que é o meu caso, tem que se preocupar na primeira infância. Primeira infância é aquele período do 0 aos 6 anos que a gente desenvolve o nosso cérebro. Todos os seres humanos desenvolvem o cérebro na primeira infância. Você pode criar uma desigualdade biológica se você não investir ali. Se você não tiver a qualidade dos nutrientes, da alimentação adequada, se você não tiver a segurança adequada, a pessoa se sentir segura, se você não tiver atenção, cuidado. Não. Nutriente, segurança, higiene e saneamento básico adequado, que é uma questão de saúde pública, você cria uma desigualdade biológica. O cérebro vai se desenvolver diferente ali do que uma criança que tem toda essa atenção. E o amor. Sim. E o amor, que é um quesito importantíssimo. Então, 40% das crianças de São Paulo estão em regiões em que a primeira infância é maltratada nesse sentido. A desigualdade começa ali. Então, é demagogia. E aí, cara, aquele discurso dos que se dizem progressistas no Brasil, de que o problema é que tem que aumentar a cota, tem que cota o tempo inteiro. Sim. Se a gente fosse sério, e se os progressistas do Brasil fossem sérios, eles iam falar, não, a gente vai ter cota durante 15, 20 anos, 30 anos, fazer um cálculo, colocar na ponta do lápis e dizer, enquanto isso, a gente está estruturando o negócio de uma forma coerente para daqui a 30 anos a gente não precisar ter mais cota. Para cortar essa diferença, essa desigualdade na raiz. Na raiz, cara. Exato. Você tem que ser sério. E é benefício para todo mundo que as pessoas sejam seres pensantes. Hoje, cara, se você pega da faixa de 17, a partir dos 17 até uns 30, é 40% de desemprego. A galera não consegue arrumar emprego, cara. Tudo bem, se você é de classe média, fez uma escola boa, depois se formou numa faculdade boa, você vai trabalhar normalmente numa multinacional ou numa empresa brasileira com características de multinacionais, numa corporação grande. Certo. Agora, se você é de periferia, você vai ficar sem emprego. Você vai ficar sempre dependendo de alguém para te arrumar... Pra te arrumar uns bicos, cara. E isso não é benefício para ninguém. Isso não é benefício para o país.
Hoje, se 40% estão nessa situação, dos jovens, com os empregos que tem hoje, imagina daqui a 20 anos, 30 anos, quando os empregos vão mudar completamente. Os empregos vão ser outro, automação, inteligência artificial, que, aliás, são coisas que você desenvolve no seu canal. Sim. A economia 4.0, que estão chamando, vai mudar completamente Sim. o mundo. Extremamente disruptivo. A gente precisa que o brasileiro seja ser pensante e a gente precisa isso como uma política de Estado. A gente precisa investir isso como uma política de Estado e a nossa geração tem que ter esse compromisso em todas as áreas. Você está fazendo sua parte na comunicação, eu tenho que fazer minha parte como na política, as pessoas que são professores têm que fazer a parte deles, as pessoas que são envolvidas com tecnologia principalmente têm que fazer a parte deles, porque isso vai ser estratégico. E se a gente não tiver seres pensantes, estando no país que a gente tem a maior cobertura da floresta amazônica do mundo, o pulmão do mundo, que a gente tem a maior costa do mundo, que a gente tem uma enorme quantidade de pessoas, uma enorme quantidade de recursos naturais, petróleo, nosso país é estratégico. Se a gente não tiver seres pensantes, a gente vai ser, ao invés de ser a grande potência do mundo, que a gente tem potencial para ser, a gente vai acabar sendo dominado. Legal, isso mesmo, cara. Exatamente. Eu sinto às vezes que a gente está preocupado com os problemas do século XIX e quando os problemas do século XXI estão chegando e a gente está completamente despreparado. E acho que é isso mesmo que você falou. Se a gente não tiver uma comoção de todos, como você falou, para resolver esses problemas, a gente vai ficar perdido no passado e os problemas futuros vão passar por cima da gente e atropelar todo mundo. E as pessoas acham que é bonito ser feio. Acham que é bonito viver num país que 33, a diferença salarial é de 33 vezes entre o presidente da empresa e a faxineira. Não, sendo que 50% dos trabalhadores brasileiros ganham menos que o salário mínimo. Menos de R$900, cara. Menos de R$900. E por que é 33 vezes? Porque você precisa, às vezes, ganhar, numa cidade que nem São Paulo, pra você manter uma família com 2 filhos, você precisa ganhar quanto? 15, 20 mil reais. Para ele ter uma vida aqui na Europa, ele teria como classe média. Exatamente. Você entendeu? A gente tá achando que é bonito ser feio. A gente tá achando que é legal a gente ser rico, que a gente tal. Riqueza é você viver num país em que você sai na rua, você tem liberdade, você sai num hospital, o hospital te atende bem, todas as pessoas estão felizes, estão vivendo bem, estão vivendo em harmonia, o país está avançando, o país está progredindo, o país participa do desenvolvimento tecnológico, o país... Pô, os Estados Unidos tem uma empresa que chama Calico que eles estão tentando vencer a morte, parar o envelhecimento. E a gente está discutindo coisa... É bizarro, velho. A gente discutindo, se fechando em corporação. Eu sou o melhor, colocando gravata, colocando terninho. Eu sou doutor. Eu sou não sei o quê. Tipo, você percebe? O caipira do mundo. A gente quer ser caipira. A gente tem São Paulo. A gente tem o Rio. Olha como tá o Rio. A gente tem a Amazônia. Cara, a gente devia estar ditando o ritmo do mundo, entendeu? A gente não devia estar sendo caipira. Mal a indústria cultural consegue avançar, a gente fica consumindo tudo de fora, cara. A gente tá achando que é bonito ser feio. Focando na produção, sendo o celeiro do mundo, produção de soja, produtos de extremamente baixo valor agregado. A gente tem que mudar isso, você tem razão. E de cima para baixo, o nosso... Enfim, eu ia falar do STF, mas depois talvez a gente... Porque tem alguém do mesmo sobrenome que eu que me envergonha muito. Então eu espero que durante a minha vida eu consiga salvar o sobrenome Mendes. Contamos com você. Continuando sobre o assunto de educação, você tem algumas propostas para o ensino superior relacionadas a deixar as universidades federais, estaduais com mais independência. Qual que é o objetivo disso? Qual que você acha que é o problema atual e como é que você acha que a gente resolve? Não, o problema atual é que o país vive correndo atrás do rabo e aí fazendo política de governo e não política de Estado. Política de governo é quando um governo tem uma política, entra um governo seguinte e tem uma política ao contrário. E aí você parece que está patinando, avança aqui, volta aqui, avança aqui, volta aqui, avança aqui. A política de Estado é independente se você é azulzinho ou se você é vermelhinho, você está preocupado com a matemática, com a política pública e com o bem-estar da população. Então você faz uma política que nos 40 anos você sabe para onde ela vai caminhar. Obviamente, a política vai ter os desvios dela. Uma coisa que a gente pensou que ia dar certo não dá certo, você vai adaptando, né? Que eles chamam no mundo do empreendedorismo, você vai pivotando. Você colocou um alvo tal, mas você pivota. Então a nossa política pública não está funcionando assim. O que eu vejo em país desenvolvido, vivendo na França, experiência na Inglaterra e depois na China, que eu fiquei 6 meses estudando mandarim e também trabalhando, e vivendo em Angola,
Os países sérios, a universidade está à frente da política. A ciência, a matemática, a filosofia, a espiritualidade estão à frente. Eles conseguem se colocar isso à frente da política. Então, o país pensa, o país avança. Então, o que eu sugiro e que estou engajado, e principalmente com São Carlos, com o pessoal de São Carlos, que é a Vale do Silício do estado de São Paulo, está se encaminhando para ser, e foi o lugar onde eu vivi 2 anos na Faculdade Federal, onde eu estudei antes de morar na França. É engajado, eles têm um fórum permanente de planejamento de política pública, que envolve a USP, a UFSCar e a sociedade civil, antes de envolver a própria política, para pensar um planejamento coerente de política pública e um mecanismo de revisão da política pública para ver o que está avançando. Então, o que eu estou engajado é em aprofundar, estreitar a minha relação com esse fórum, trazer recurso para esse fórum funcionar e, obviamente, envolver, capilarizar esse fórum o máximo possível com a sociedade, com a população, para a tomada de decisão conjunta. Eu acredito que a universidade, seja ela pública, seja ela privada, seja ela sem fins lucrativos, a universidade tem que estar à frente do país que a gente quer construir. São seres pensantes e é para isso que a gente tem que utilizar as universidades. O movimento dos indignados tem também entrada nas universidades aqui em São Paulo. Então, essas pessoas estão se aproximando. São entidades estudantis, jovens mesmo, Sim. ali de 18 até 30 anos, e que estão também engajadas em pensar a política pública, em ajudar na transição que a gente precisa da ciência política, de uma ciência sociológica, muitas vezes filosófica, para uma ciência exata. É isso que a gente vai. É esse nosso sucesso. Sim. Esse é o sucesso da nossa geração. Sair dessa briguinha de esquerda e direita, azulzinho e vermelhinho, levantar bandeirinha na internet que não leva a nada. E ir para soluções reais. E ir para matemática, para o bem-estar. Inclusive tem universidade em Singapura, que no curso de ciência política ou no mestrado de administração pública, leva em consideração indicadores de felicidade, happiness, o que é muito inovador. E aí temos aqui então entidades, pessoal do Concilium do INSPER, que está muito engajado, pessoal da EPEP, da FGV, pessoal da FEA Júnior, da USP, ou seja, universidade, eu falei 3 universidades, 2 sem fins lucrativos e uma pública, e que a molecada está engajada. E são com eles que a gente vai construir institucionalmente fórum permanente para revisão, análise e planejamento da política pública em São Carlos. Eu voltei de São Carlos ontem, inclusive, e em todos os jornais que a gente passou, nas rádios que a gente passou, e conversando com o pessoal da USP, conversando com o pessoal da UFSCar, a gente deixou isso claro. O nosso projeto político com relação à universidade é colocar a universidade à frente da política. É aí que o país vai se desenvolver. E o Estado de São Paulo, como eu sou candidato a deputado estadual, é importante que eu frise sempre o Estado de São Paulo. É Lógico. Assim que eu acredito e é assim que a gente vai tocar o mandato. Sim, no momento que começar a dar certo, os outros estados provavelmente comecem a copiar o que vocês estão fazendo por aqui, né? Eu acho que é por aí, cara.